Olá, Hugo, estás bom? E muito obrigado por teres tido ao nosso convite. É Ora, um gosto essa, enorme. Hugo. Tudo bem, vamos a isso. É um prazer falar convosco e contigo, nomeadamente. Devo-lhe dizer que sou o grande admirador seu desde o programa Jogo Jogado, que muitas vezes não conseguia ver àquela hora, mas ficava a noite dentro à espera sempre para ver aquele programa. Que bom, Hugo. É um mérito tripartido. Agradeço as palavras. Eu fazia esse programa com o Mário Fernando e com o Luís Freitas Lobo e o mérito é dos três, mas naturalmente registro as suas palavras e agradeço-lhe também por isso. Queria-lhe perguntar um bocadinho o seu percurso antes daquilo que eu conheço, que é a SIC e o Jogo Jogado. Se nos pudesse Uhum. partilhar um bocadinho o seu percurso anteriormente a isso. Olha, eu comecei nos jornais já há alguns anos, até tenho medo de dizer há quantos, mas comecei, muito provavelmente nem o Hugo era nascido. Em 1989, eu Não, não, estava. eu nasci em 91. Ah, pois, está a ver, eu imaginava que não. Estava a meio do curso, na altura, na faculdade, e um colega de curso, o António Tadeia, estava a fazer uma colaboração com o jornal A Capital que já não existe, infelizmente deixou de ser publicado há muito, muito tempo, era um jornal Sim. vespertino. As pessoas de outras gerações lembram-se certamente do jornal. E o António teve um convite do João Querido Manha para ir trabalhar no Expresso. Só que ele tinha uma rúbrica fixa na capital, e então, para poder sair, tinha que arranjar alguém que o substituísse na elaboração dessa rúbrica, porque era realmente um espaço que não poderia ser, enfim, votado ao abandono. E o António lá me convenceu a pegar naquilo. Eu confesso que estava assim com algumas reticências, porque até lhe disse, mas isso é uma coisa tua que concebeste, agora vou eu agarrar nisso. Mas ele fez questão de me dizer que se não fosse assim, não tinha possibilidade nenhuma. O chefe da redação da capital, no tempo, o João Vaz, não o deixava sair, enfim, entre aspas, mas era complicado, não é? E Claro. então eu comecei assim na capital e foi um percurso de 2 anos até concluir o meu curso e depois fui para o Record. Sim, o Jornal Já, Record. sim, em 92, comecei em janeiro de 92 no Record e estive até 95. E depois fiz uma etapa prolongada no Jornal O Jogo, de 95 a Claro. 2001. E depois, entretanto, voltei ao Record. Isto para nos situarmos apenas na imprensa e E concretamente na imprensa desportiva. quero-lhe abrir um parênteses, se me permitir. Faz Como é favor. que, como é que o papel era tão diferente? Sim, a informação naquele tempo, o papel era completamente diferente, as pessoas só tinham conhecimento praticamente da notícia detalhada, explorada, enfim, falo do fenómeno desportivo, quando Claro. tinham possibilidade no dia seguinte de comprar o jornal. E atenção, naquele tempo, nem sequer os jornais desportivos em Portugal eram diários, Claro. eram trissemanais. Só penso que a meio da década de 90, estou aqui a fazer um esforço de memória, é que os jornais desportivos passaram a ser diários, mas tão pouco eram E o, diários. e o papel era enorme. Sim, nomeadamente o jornal A Bola, a extinta Gazeta dos Desportos também, tinha um formato realmente largo. O Record depois começou também a diminuir, mas nunca foi do tamanho, se quiser, original da Bola, nem da Gazeta dos Desportos. E depois quase toda a gente passou para o modelo que há alguns anos já é comum. Sim. O recorde tinha era aquela virtude ou aquele a preto e branco, né? Ainda trazia muito jornal a preto e branco ainda até há pouco tempo. Eu já não apanhei bem essa fase, Hugo. Já era um jornal a cores, já utilizavam todas, enfim, as novas tecnologias, ou pelo menos as disponíveis naquele tempo, Lá. para a impressão e, sobretudo, quando passou a ser diário, já tinha essa componente visual, que obviamente é muito mais atrativa e leva também as pessoas a comprar mais, claro. E falar um bocadinho sobre o retomamos outra vez o jogo jogado.
que sei que já não está na antena. Qual é que foi o motivo, se nos pode partilhar? Foi um motivo económico, não tem problema nenhum. Foi uma situação absolutamente clara e transparente, como sempre acontece na minha vida, felizmente pessoal e profissional, porque a 4 dias do início da temporada recebo um telefonema do diretor da TSF, da temporada última, a Sim, dizer-me que tinha muita pena, mas o jogo jogado teria que terminar, porque o grupo estava a atravessar uma fase económica difícil e claro. não havia verba para poder continuar a fazer a remuneração, enfim, aos que estavam a fazer o programa, ao Luís Freitas Lobo, ao Mário Fernando e, neste caso, à minha pessoa. E atenção, convém esclarecer que o Mário Fernando é um caso diferente neste contexto, porque trata-se de uma pessoa da casa. Eu e o Claro, Luís éramos somente colaboradores. O Mário exato. Fernando não, é uma pessoa dos quadros há largos anos, é um rosto, é um pilar da TSF, não tem nada a ver com esta colaboração externa que eu e o Luís partilhávamos, mas por uma situação meramente resultante de dificuldades financeiras, a TSF, a rádio, não podia continuar com o programa. E eu Até depois porque também. era dos poucos programas que falava só do jogo, que falava daquilo que realmente interessava e não muito daquilo que se fala, né? Sim, isso foi uma preocupação de origem, na gênese do programa, quando decidimos avançar para isso. Na altura também fazia parte da equipa o João Querido Manha. Começámos com 3 comentadores, além do Mário Fernando, foi sempre o moderador, mas essa foi a preocupação essencial, o que tinha muito a ver também com o perfil e a forma de estar dos comentadores, porque tanto eu como o Luís, como o João e, obviamente, o próprio Mário, enfim, não somos pessoas para nos dedicarmos àquilo que normalmente é objeto de consideração por parte dos diretores de comunicação dos clubes e dos adeptos, até aqueles que são mais expressivos e mais veementes do ponto de vista mediático. Nós não temos clube, por isso não entraríamos em determinadas situações, nunca. E até e na SIC sei que faz jogos da Liga Europa, né? Qual Fazia, Hugo. já não vai fazer depois. Sim, há 1 ano e meio a direção de programação da SIC achou por bem mudar o comentador da Liga Europa, preferiu ir para uma personagem, com aspas, porque isto até poderia ser, assim, numa primeira instância mal entendido, mas para uma Claro. personagem, é a terminologia que utilizamos, que tivesse praticado futebol de alta competição. Não é um caso exclusivo, outras televisões muitas vezes também adotam esse critério, mas com base nesse critério de ter uma figura que já tivesse jogado futebol de alta competição, a direção de programação escolheu o Marco Caneira. Eu estive até 2000, agora não quero enganá-lo, o Não, sei que 2018, teve creio. desde há muitos anos, eu acho que Estive foi 10 desde anos, 10 anos a comentar 10, a Liga Europa exatamente. e o futebol na SIC. Sim, Sei que também teve o prazer de analisar o jogo português, né? Aquela final com Porto Braga, por exemplo. sim, sim, com certeza, em 2011 em Dublin. Foi uma final histórica, conforme o Hugo bem sabe, e todos aqueles que nos estão a acompanhar, porque foi a única final europeia entre equipas portuguesas. E foi também um momento especial para mim, porque tive o prazer de apadrinhar, entre aspas, a despedida do meu colega de narração, José Augusto Marques, que saiu da SIC nesse ano, e esse foi o último jogo por ele narrado. E para mim também Claro. foi particularmente gratificante ter acompanhado o Zé Augusto nessa etapa, do ponto de vista profissional, a última etapa até ver na SIC. Claro. E quando é que lhe apareceu aquele bichinho aí pelo futebol? Desde que me lembro. Eu em casa dos meus pais, sozinho, que não tinha mais ninguém, enquanto não podia ir jogar futebol com os amigos, estava a bola contra uma parede, inúmeras vezes. E passava horas nisso, a tentar bater o meu próprio recorde de toques na bola, mas pronto, era só um artista a fingir, nunca prossegui carreira, e então, Hugo, olha, foi uma paixão pelo futebol de sempre, sempre o meu desporto Futebol de predileto. rua, né, também.
Sim, naquele tempo, pode imaginar, não é? Estamos a falar de 1970 e qualquer coisa, nem vou ser rigoroso, não é? Portanto, dava para jogar a bola com todos os amigos, tranquilamente, na rua, assim. E Começou se por aí. acredita que é uma coisa que está a faltar hoje em dia aos miúdos, é este o futebol de rua. Os miúdos já não saem com aquela coisa que antigamente saía, muita gente, e havia sempre o bota fora, havia muitos jogadores a querer jogar, e que hoje em dia a gente passa pelos campos e não vemos aqueles miúdos, né? Sim, eu acho que nessa matéria há assim, uma espécie, Hugo, de confusão de conceitos. Ou seja, uma coisa é a segurança, que eu acredito que os pais não experimentam nos últimos anos em comparação com outras gerações. Claro, Isso acho que é uma realidade. Não consigo também furar isso e dizer que não acontece assim e que a sociedade também não evoluiu para um grau diferente de insegurança, neste caso. Admito que sim. Outra coisa é o espírito com que realmente as crianças, nesta altura, praticam futebol ou começam a praticar futebol. Eu ainda claro, sou daquele tempo em que um momento muito emocionante para nós era quando os dois piores jogadores entre os nossos amigos saltavam e escolhiam os melhores jogadores. Então claro. havia ali um draft, uma primeira lista e todos nós, pronto, quando ficávamos em primeiro ou em segundo, 5 contra 5, era Claro, prazer bestial. E eu acho claro. que isso hoje em dia, nas academias, nas escolas, isso e outras coisas, estou apenas a dar um pequeno exemplo, um episódio, isso perdeu-se um bocadinho. As crianças, os jovens, quando calçam chuteiras, vão para a relva artificial ou para a relva natural, estão enquadrados com outras condições, é verdade, parece que já têm que ter tudo sistematizado e já estão preocupados com modelos de jogo e com formas de jogar. Eu acho que Claro. aí é que se estabelece uma diferença, sinceramente, em determinadas idades para pior. Claro. E lhe falar um bocadinho se acha que. Eu sei que é jornalista, mas também faz análise de jogo. Como é que é trabalhar em várias áreas? É uma vantagem. É uma grande vantagem porque, inclusivamente, quando nós estamos a vestir a pele de comentador, há sempre aquela raiz de jornalista que nos ajuda a manter o equilíbrio, a manter a isenção e a saber distinguir os factos. E lá está, ali, durante o comentário desportivo a um jogo de futebol, seja durante os 90 minutos, seja a fazer uma projeção, seja depois, não há cores, não há, digamos que, nenhuma espécie de fator emocional que possa pesar. E isso tem muito a Claro. ver com a formação enquanto jornalista. Portanto, é uma grande vantagem, sim. Claro. E lhe perguntar sobre a reportagem. Já tive aqui jornalistas, Manuel Fernando Silva, por exemplo, que me falavam que a reportagem é o mais nobre que um jornalista pode fazer. Para mim é notícia. Provavelmente o Manel também estava a querer referir-se a isso. A notícia, o exclusivo, a primeira mão, o reportar do facto é o nosso, pelo menos para E, mim, o e primeiro é a rua objeto de trabalho. a trabalhar? Perdão, Hugo? Está na rua a trabalhar também? Sim, sim, porque inclusivamente quando, lá está, eu comecei na capital, nem sequer comecei no desporto a tempo inteiro. Fazia aquela rúbrica desportiva que o António Tadeia tinha direcionado, fez essa passagem de testemunho, mas enquanto fiz o estágio a meio do curso, eu fazia tudo menos futebol, desde sociedade, política, cobertura social. Eu, como estagiário, tinha que ir a tudo, fazer tudo. Claro, E isso, confesso, deu-me uma grande embalagem, considerando aquilo que depois consegui também absorver e, no fundo, aplicar enquanto jornalista mais direcionado para a área do desporto. Sim. claro. Como é que é para si analisar emoções? Emoções. Analisar emoções. Porque o futebol é um jogo de emoções, né? É um contexto emocional. Oh, Hugo, eu não analiso emoções. Posso pressenti-las, posso achar que elas estão realmente, neste caso, à flor da relva, não é? Falar do futebol. Acredito
e muitas vezes têm essa noção que há uma determinada performance que resulta de um estado de espírito, se quiser, um pouco alterado. Vejo também nas declarações de determinados responsáveis, sobretudo dos grandes clubes, que há ali tal fator irracional que pode pender para uma determinada perspectiva, para um determinado conteúdo, para um determinado depoimento, mas isso é tanto quanto consigo ver. Não tenho habilitação académica, nem sequer profissional, para poder auscultar determinadas sensibilidades e para dizer que o sujeito ou aquela pessoa está, digamos que, mais desequilibrado ou mais equilibrado numa determinada perspectiva. Fico apenas com a suspeita. E esse campo emocional, muito intrínseco e muito particular, eu francamente não consigo penetrar. Claro. O que não se explica e subentende-se no futebol? O que não se explica pode remeter-nos para diferentes interpretações. Ou seja, não há uma verdade. Isto é como quase tudo na nossa vida. Eu estou consigo a ver um jogo de futebol. Eu opino de uma determinada maneira, o Hugo pode opinar de maneira semelhante ou completamente distinta. Qual delas está errada? Provavelmente nenhuma delas está profundamente errada e nenhuma delas está profundamente certa. O que eu acho é que devemos sempre estabelecer várias vias de interpretação e, sobretudo, manter isso preservado à luz de uma coisa que, para mim, funcionou sempre como um grande critério, que é quem está a ouvir, quem está em casa ou no estádio, por exemplo, há pessoas que, inclusivamente, vão para o estádio e têm um auricular e estão a ouvir a emissão de rádio, e provavelmente hoje em dia até já há outras emissões, não faço ideia, mas quem está a escutar-nos ou a ver-nos, ou a fazer as duas coisas ao mesmo tempo, sabe tanto ou mais. E em muitos casos sabe mais. Por isso, quando eu escuto aquelas opiniões, parece que taxativas, como se ali fosse o fim da verdade ou o fim do caminho, eu fico muito intrigado com isso e, francamente, não é a filosofia que tenho. O que não me impede de dar a minha opinião, porque não fico refém de ninguém, nem fico à espera que ninguém me mostre o caminho. Eu tenho o meu caminho, felizmente um caminho de honestidade e de isenção, isso estou absolutamente tranquilo. Portanto, digo as coisas, não sou daqueles que espera pelo melão aberto para depois dizer sim, é muito saboroso, ou é doce, ou é azedo. Porque eu acho que a missão, lá está, do jornalista e do comentador, é tentar também antecipar cenários e tentar dizer às pessoas o que é que vai acontecer. Por isso, se é um especialista. Agora, o prognóstico ao fim do jogo, isso é muito fácil. Claro. O placar nem a aposta, por exemplo. Pois. Não estou a ouvir. Consegue ouvir-me agora, Hugo? Agora já. Pois talvez tenha sido um dos meus auriculares. Ia-lhe perguntar as bases para ser um bom comentador. Deixa-me só ver. Já estou. Sim, está ok. Ok. Tá ok. Estava-me a perguntar pelas bases para ser um bom comentador. Para ser um bom comentador. Em primeiro lugar, para ser um bom comentador é preciso ser um bom jornalista, porque eu faço essa distinção com o devido respeito pelo espaço que toda a gente deve ter, obviamente, aqueles adeptos de determinados clubes. Quando digo determinados, por norma, são os clubes grandes, mas essas figuras estão completamente orientadas e estão ali para isso. Não enganam ninguém. Foram convidadas para dar a sua opinião e uma opinião tendenciosa. Para ser um bom comentador é só manter a isenção e, obviamente, tem que conhecer o jogo, tem que conhecer o fenómeno futebolístico. Já nem vou pedir que tenha a tal raiz jornalística, porque também há pessoas que não têm uma espécie de formação de jornalismo e que sabem do jogo e sabem ser isentas e são honestas na sua avaliação. Mas a primeira regra é essa, uma posição absolutamente neutral e, obviamente, conhecer aquilo que se está a falar. Voltamos àquela questão que há pouco me disse. Eu, no plano das emoções, não entro muito, porque não tenho conhecimento, não estou habilitado para. No que se refere ao jogo, penso que sim. Claro. Ia-lhe perguntar como é que vê o nosso campeonato e o futebol top europeu.
Ou eu sou daquelas pessoas que, não raras vezes, até digamos que fora do circuito profissional, particularmente em largas conversas com responsáveis pelo futebol português, pessoas ligadas à Liga, à Federação Portuguesa de Futebol, sou aquela pessoa, com as devidas aspas, que eles não gostam de ouvir, porque eu sou daqueles que não acredita num futebol português revigorado. Ou seja, eu penso que futuramente, e penso isto há muitos anos, e de vez em quando olho, tenho ações de colaboração como esta que estou a ter consigo, friso muito isso. Eu acredito na Superliga Europeia. Acho que futuramente o futebol vai ter que caminhar para isso necessariamente, mesmo os países com outra riqueza, com outra capacidade financeira no futebol, já não se bastam a si próprios. As ligas estão extraordinariamente fechadas num certo sentido. A Claro. Juventus, o Bayern de Munique, em Espanha mais bifurcado, é verdade, em França o PSG, na Escócia o Celtic dos últimos anos, não é? 8 ou 9 títulos seguidos, Sim. e eu acho que isso não serve. Portanto, temos que arranjar uma maneira realmente de cruzar isto muito mais, e no caso específico do futebol português, que é aquilo que mais nos interessa, eu penso que não temos tecido social para pensar que daqui a 5 ou 10 anos, ou até antes, admito que Sim. antes, exista uma distribuição da riqueza para poder ter Portugal um campeonato mais competitivo. Porque eu acho que a maior parte dos adeptos são, no fundo, adeptos dos três grandes, não são adeptos das suas equipas, tirando situações excepcionais. Vitória, Por não é? exemplo, sim, no caso do Vitória, nomeadamente, não vou dizer que é um caso único, mas muitas vezes até acontece o seguinte, quando um adepto, enfim, ama o clube da terra e está muito dedicado ao seu clube, quando recebe, por exemplo, um grande ou quando se desloca ao terreno do grande, se a sua equipa tiver a situação classificativa garantida, ele muitas vezes diz: o clube A ou B que me perdoa, mas eu prefiro que ganhe o clube F ou H porque é a questão do título que mais interessa. E Claro. é muito com base nessa questão que eu francamente desconfio de um futebol português fechado nas suas fronteiras. Eu sou a favor, porque o mundo está cada vez mais, enfim, concentrado. Globalizado. Se calhar o Está que eu mais disse. globalizado. Pois, a palavra certa é essa, sim. Estava-me a faltar a expressão. É exatamente isso. Cada vez mais temos menos fronteiras em qualquer domínio. E eu penso que no futebol também é assim. Claro. E lhe perguntar sobre o futebol top europeu, as equipas que lhe estão a apaixonar este ano. Isso é um termo muito forte para mim. As equipas que me estão a apaixonar, eu percebo a expressão. Eu, francamente, acho que neste momento a Europa reconhece que uma equipa como o Liverpool pratica um futebol acutilante, galvanizante, tem peças para isso, foi trabalhado também para isso. O Jurgen Klopp, durante muito tempo, foi um treinador que perdeu finais e quase que não perdeu todas as finais, mas perdeu Sim, sim, muitas. sim. Era Claro. visto claramente como um pé frio. A Inglaterra, lá está, não por acaso, tiveram paciência, deram-lhe tempo e ele conseguiu fazer o seu trabalho. E se tivesse que destacar uma equipa, eu destacaria o Liverpool, mas imagino que estou muito, muito acompanhado nessa matéria. Claro. Sim. Outra equipa que também. Eu de vez em quando eu gosto de introduzir mais uma conversa e não tanto uma entrevista. Eu gosto de estar como. Claro que sim. Ia-lhe falar também em Itália, não sei se está a gostar da Atalanta, por exemplo. Sim, já nos últimos 2, 3 anos, um percurso realmente em ascensão. Foi uma equipa que eu, em 96, vi perder a final da Taça de Itália perante a Fiorentina do Rui Costa. E na altura não se imaginaria, claro, que a Atalanta pudesse progredir até este nível. Bom, na altura também não era assim tão concebível que a Liga dos Campeões ficasse à mercê de um terceiro, de um quarto classificado, mesmo num país como a Itália. A verdade Claro. é que fez o seu caminho e a Atalanta tem até uma forma de jogar que potencia muito um jogo com diferentes facetas táticas. E Claro. nesse sentido, concordo com o Hugo. É
um fenómeno relativamente recente, mas que espelha, no fundo, aquilo que pode ser o tal futebol do futuro, ou seja, termos mais equipas de um determinado nível a serem confrontados com os melhores. Mas para termos uma certeza sobre o que vale uma Atalanta, sobre o que vale um Nápoles, por exemplo, tem que Porque ser Dortmund, sim, tem que ser em contexto internacional. Os jogos claro. têm que ser disputados com outra frequência de cariz internacional. Não vale a pena ser espaçadamente como acontece na Liga dos Campeões. E eu sei que há muita gente que até considera que o ciclo da Liga dos Campeões ou da Liga Europa é suficientemente preenchido. Claro. E lhe perguntar qual foi o jogador que o fez sonhar? Vários, Hugo. Olha, vou-lhe dar um exemplo porque, lá está, para não ferir suscetibilidades. Se me faz a pergunta assim, eu tenho que lhe falar de um jogador que para mim foi um ídolo de infância e que Não, deixou de jogar há muito tempo e penso que o Hugo nunca o viu jogar, que foi o Karl-Heinz Rummenigge. Eu não quando... cheguei a ver agora aqui nesta quarentena, porque passaram jogos na Sport TV e Ora, cheguei a ver. pronto, aí está. E eu lembro-me perfeitamente que quando era criança, quando era muito novo e não chegava ao futebol internacional a casa das pessoas com a Claro. facilidade com que se chega hoje, e eu quando via jogos daquele avançado loiro, ficava, pá, este tipo tem um certo jeito. Este E joga a então, bola. este joga assim e marca gols ainda por cima, um futebol objetivo, Aquele achava. com o Bernd Schuster atrás também. Sim, Paul Breitner, inclusivamente depois na equipa germânica que faz a Mundial 82, com um jogador que eu também admirava muito, que era o Pierre Littbarski, o extremo-direito. A bola despertava. Sim, até diziam que ele era tudo menos alemão, não é? Claro. Tinha assim O uma... próprio Schuster também. O próprio? Gerd Müller. Sim, disse Gerd Müller. Gerd Müller, não, e Sim, não Thomas. sim, o bombardeiro, o homem que marcou inclusivamente na final de 74, que a Alemanha disputou em casa e que venceu contra a Holanda de Johan Cruyff. De facto, e então, se quiser, o meu único ídolo foi esse, o Karl-Heinz Rummenigge, que depois até passou para o Inter de Milão, já numa etapa, enfim, por incrível que pareça, penso eu, nada semelhante com os seus tempos áureos no Claro. Bayern de Munique e na seleção germânica. Não é devoto da religião maradoniana. Não, eu não sou porque no futebol não tenho religião, mas se o Hugo me perguntar qual foi para mim o melhor jogador de todos os tempos, até esta dupla Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, eu tenho que dizer Diego Maradona, com certeza. E há também um jogador, ou se me permite, Claro, força. já agora, porque o Karl-Heinz Rummenigge foi o tal ídolo de quando eu era criança. Mas Claro. depois, já eu inclusive trabalhava como jornalista, houve um jogador que eu acho que merece sempre, todos nós, um sublinhado particular, porque foi um Claro. jogador fiel ao seu clube e que eu acho que era fenomenal, que era o Mathieu Letizier, no Southampton. Eu adorava esse jogador. Acho que fez os golos mais belos da Premier League, mesmo Claro. competindo com grandes estrelas, mesmo competindo com o nosso Cristiano Ronaldo. E eu penso que nunca teve a projeção internacional, também por causa da decisão que ele tomou de nunca se transferir para um clube de outra dimensão. Mas Claro. se tivesse que juntar aqui um nome já associado ao meu percurso profissional, eu dizia o Letizier. E qual foi o treinador que o fez sonhar? Se tem algum. Eu gostava muito daquela equipa e acho que não conquistou toda a glória europeia porque também eram tempos diferentes, mas a forma como o Dinamo de Kiev de 85, 86 jogava e concretamente a maneira como Lobanovski implementou as suas ideias, não apenas no Claro. Dinamo, mas também na seleção ucraniana, isso para mim foi uma referência.
Recordo-me que quando comecei a ver os jogos, inclusive das finais europeias do Dinamo de Kiev, fiquei impressionado com aqueles automatismos, aquela forma maquinal de jogar. Eles pareciam que estavam 11 gêmeos em campo. Conheciam-se a todos de olhos fechados e pernas para o ar. E Valery Lobanovsky, para mim, foi uma referência, sim. Até lhe diria dizer tive uma tertúlia do Braga também neste tipo de eventos, Uhum. com o Mr. Cajuda, o Barroso, o Arthur Jorge, em que o Mr. Ui, Cajuda me falava do Lobanovski, falava que ele uma vez chegou à Federação e disse: a partir de agora, os jogadores é que escolhem o sistema e que eles se confiaram e começaram a ganhar assim. exatamente. E o Manuel que ajuda, atenção, é um dos nossos professores, um dos professores da praça do futebol português, é um Claro. dos treinadores com mais jogos na primeira divisão. Um treinador algarvio que depois se ingrou, não foi? Lá está, no Braga, nomeadamente, falou dessa tertúlia com o Arthur Jorge, não é? Que tem um Não, filho a jogar. até lhe posso dizer todos, tive o Arthur Jorge, tive o Odair, não sei se recorda do Odair, O Central, então não. O Zé Roberto que era, eu tive o Idanésio, também central. O IWS, e depois, neste momento, ele já não está em Inglaterra. Ele depois, Tá, eu tenho falado com ele de vez em quando e ainda lá está. ok. O IWS, o Arthur Jorge, que tem um filho a jogar, neste caso, no Vitória, certo? Sim, Setúbal? e ele é treinador adjunto é treinador não, é treinador principal do Sub-23 do Braga. Sim, e E eu o Zero, uma vez eu estava precisamente a fazer um pré-jogo da Liga Europa em Braga, para a SIC, e tive o prazer de conhecer a dupla, o pai e o filho. claro, Eles foram muito gentis, inclusivamente, e dois eh, craques. e são dois craques dentro e fora do campo. Fiquei Claro, claramente com essa ideia. Tenho o registro desse encontro com ambos e eu ali em escassos minutos percebi quem eram as pessoas e como se poderia também aprender com eles. E claro, conheço muito bem também o Manuel Cajuda. De vez em quando claro. é meu colega, salvo seja de comentário, inclusivamente nos grandes eventos, tipo campeonatos da Europa ou campeonatos do mundo. Recordo-me termos feito, sobretudo na TSF, algumas Sim. coisas com o Manuel Cajuda. A TSF é um programa que ainda me traz saudades, né? Que aquilo era horas e horas, muitas vezes, a ver aquele programa. Era Porque bom, falava assim. daquilo que para mim era sair da caixa que é os programas normais em Portugal. Que é Qualquer aquele. dia, E eu não gosto qualquer daquele dia tipo de futebol. temos que pensar em reinventar o jogo jogado. Temos que lançar Sim. esse desafio. Ia-lhe perguntar se vivemos numa era de transições. Em que sentido? Na terminologia futebolística? Sim, da terminologia e do sentido prático do termo, né? Que antigamente, há pouco tempo vivíamos numa era do ataque organizado, do Guardiola, das equipas Guardiola, da posse, e hoje acho que vivemos mais numa era em que as equipas jogam mais em transições. Não sei se concorda comigo. Até posso concordar. O que eu acho basicamente é que as equipas tentam sempre encontrar uma maneira de surpreender o adversário e eu acho que isso está muito associado ao chamado plano B, aos jogadores que saem do banco. E é uma questão que daqui a uns dias pode ganhar uma grande premência, a mercê da possibilidade de se fazerem 5 substituições, mas basicamente, e talvez isto até sustente precisamente aquilo que acabou de dizer, ou seja, para um treinador surpreender o colega que estudou muitíssimo bem e vice-versa, ele sabe perfeitamente que mesmo usando duas, três, quatro, cinco peças saídas do banco, esses jogadores só podem realmente ter algum impacto e serem surpreendentes a partir do momento em que a sua equipa, por exemplo, recuperar a bola. E eu Claro, acho que nessa matéria, sim, a transição, neste caso a transição ofensiva, pode sim, ser determinante. Claro que é fundamental a estabilidade defensiva e também se defende muito bem sem bola. Se não fosse assim, havia resultados de 100 contra 100, não é? De 100 a claro, 100. Não claro, podemos ver só as questões, os momentos com bola, mas para uma equipa ganhar, se não estiver à espera de um autogol, tem que marcar e tem que ter bola. claro. Nesse contexto, sim, a transição atacante, mas também aquele plano B que está a ser cada vez mais elaborado. Sim. Claro.
Acredita que o futebol é dos médios? Não, o futebol é dos 11, mais os 11 que estão fora, mais os 11 que ninguém conhece, mais os 11 que estão na administração. É um todo. Para se poder ter explosão dentro de campo, para um jogador poder exercitar-se na plenitude, há todo um conjunto de etapas que marcam a diferença. Há Claro. muitos anos que, na minha opinião, se passou a ter este degrau evolutivo no futebol. Quem não conhecer isto pensa que ainda estamos na Idade da Pedra no futebol a preto e branco. Mas quem praticou futebol, quem teve contacto com protagonistas, quem entrou pela mão deles no balneário, quem frequentou determinados clubes e quem tem um contacto diário com quem teve na alta competição, sabe que é assim. Evidentemente que há coisas que ainda resultam do acaso, mas tudo é muito preparado e há muitos heróis desconhecidos. Não é Claro, só mas aquele que marca o gol. Não é? eu posso-te explicar porque é que eu fiz esta pergunta. Que eu vejo muitas equipas na dinâmica ser muito o meio-campo a serem o principal foco da dinâmica, de como tu vais jogar, de como se vai jogar. Se tiveres um meio-campo mais físico, joga na maneira. Mas, por exemplo, no Barcelona do Guardiola, era muito por aquele trio de médios que se desenvolvia aquele tipo de futebol. Lá está. Há pouco falávamos em caminhos interpretativos válidos e provavelmente também um pouco distanciados. Eu estou um bocadinho distante dessa opinião neste sentido. Isso não deixa de ser fundamental, mas e depois, se não houver um Messi, se não houver o trio MVP, como o Claro, Barcelona acabou por celebrizar, se calhar nesse contexto do grande Barcelona de Guardiola, o guarda-redes não era assim tão importante, digo eu aqui, confortavelmente instalado na minha cadeira, mas noutras claro. equipas, se calhar o modelo começa até a No ser, guarda-redes. sim, sim, precisamente, enraizado, considerando a competência, o nível técnico de guarda-redes e a capacidade que ele tem para começar logo a desenhar uma primeira fase de construção, a ser Claro, colaborante e efetivamente colaborante na primeira fase de construção. Para mim, claro. aquela ideia que muitas vezes os treinadores enunciam e que muita gente acha que é conversa comum, que o poder está no coletivo, isso para mim prevalece, sinceramente. Sem dúvida. E qual a sua opinião sobre a nossa seleção e os balões de formação? Temos dos melhores, a seleção conseguiu o título em 2016, como está na memória de todos, mas já há muito tempo que o futebol devia um título a Portugal. E Claro. então, em confronto com a França, não é? Porque lá está. Eu recordo-me perfeitamente de ter assistido via TV àquela meia-final de Marselha de 84 e foi uma desilusão para todos. Na altura era adolescente e fiquei, mas como é que é possível perder um jogo? Parecia que estava ganho. E depois aconteceu mais tarde, aconteceu em 2000 com a França, aconteceu em Claro. 2006 bom, até que finalmente Portugal se expressou. Hoje em dia, e há pouco estávamos precisamente a tocar nisso, há um conjunto de situações que são muito bem elaboradas, programadas, e o futebol português, se comparar com o futebol dos anos 70, nomeadamente, parece que é de outra galáxia. Parece que estamos a falar de um país completamente distinto. Ainda bem que a seleção portuguesa tem um título para expressar toda a sua qualidade, inclusive qualidade ao nível da formação. Sempre tivemos dos melhores, ou do mundo ou da Europa, pelo menos da Europa sempre tivemos. Faltava Sim. era tudo aquilo que, volto à mesma questão, no fundo, sustenta e faz a prova que realmente o coletivo e todas as áreas e todos os profissionais de todas as áreas são importantes para que depois os jogadores possam chegar e fazer simplesmente aquilo para o qual estão vocacionados. Antigamente Claro. não havia nada disto. As condições eram completamente diferentes para muito pior. E o que é que acontecia? Jogadores geniais que sempre tivemos, nomeadamente provenientes dos clubes grandes, chegavam aos grandes palcos e não era possível sequer a Portugal apurar-se. Isso mudou, claramente. Claro.
E lhe perguntasse se nessa final ainda lhe acontece como o seu colega do jogo jogado, o Luís Fernando, que falava que cada vez que vê essa final acredita que Portugal ainda vai ganhar à França, a meia final. Olha que é possível que o Luís se estivesse a referir, digo eu, o Hugo, à circunstância do Cristiano ter saído e de Portugal ter Não, não, jogado. não. Eu falava era da meia final, essa meia final que falou da Portugal-França, do Euro 84. Ah, ok, desculpe, não tinha percebido a pergunta. O Luís diz que não Que, acredita. que cada vez que vê o jogo acredita que Portugal vai passar à final. Ah, pois, eu entendi isso perfeitamente. Sim, sim. E na altura eu também estava completamente embolado pelos gols do Rui Jordão e pelas fintas do Chalana e por todo aquele meio-campo muito artístico que nós tínhamos, as defesas do Bento, por aí fora. E sim, nessa medida, acompanho o Luís na ilusão, se quiser, sim. Acredita em equipas defensivas, ofensivas ou equipas equilibradas? Acredito em equipas trabalhadoras. E inclusivamente em vários debates, sobretudo na SIC Notícias, às vezes sou, entre aspas, acusado de ser um apoiante acérrimo do Diego Simeone, e não se trata disso, e sobretudo nunca se irá tratar disso Eu se também for. sou. Oh, ok. Mas jamais em rota de colisão contra qualquer outra perspectiva. O que eu acho é que muitas vezes no futebol é preciso, atendendo à matéria-prima, entrar para um determinado modelo, elaborar uma determinada forma de jogar, que depende muito do grau de transpiração. E as equipas trabalhadoras são aquelas que necessariamente estão mais perto do triunfo. Depois pode faltar aquele push, não é? O Barcelona, Claro. se calhar, também trabalhava muito, e eu acredito que sim, do ponto de vista físico, mas se quisermos fazer uma comparação com o Atlético de Madrid, eu também digo, se o Diego Simeone tivesse o Xavi, o Iniesta e o Messi, há de certeza que o futebol do Atlético seria um bocadinho diferente. Claro. E lhe perguntar valor da inteligência emocional. É aquilo que nos distingue e também ao jogador. Portanto, tem que ser um valor altíssimo. E há pouco, quando você evocava a situação da formação em Portugal, do valor da formação em Portugal, eu creio que esta pergunta que fez entronca muito nisso, porque no fundo é o que distingue aqueles que um dia se podem aproximar. Já nem vou dizer que podem ser iguais ao Cristiano, mas que se podem aproximar dos outros que se perdem, que não têm, Claro. digamos que, a tal estabilidade emocional e muitas vezes não são trabalhados. Atenção. Por isso a importância das equipas, de todos os profissionais, de todas as áreas. Eu posso não ser, digamos que, um jovem com uma grande estabilidade mental, e se calhar não se pode pedir a um jovem para ser completamente estável aos 14, 15 ou 16 anos, mas um clube que veja em mim determinado potencial tem que ter profissionais para me poderem ajudar e para me poderem fazer chegar a um determinado equilíbrio que depois Claro. possa denunciar todo o talento para, neste caso, para a prática do futebol. Claro. Dia 10 de julho de 2016, o que é que lhe disse? Diz-me isso, e agora a 10 de julho vamos ter eleições para a Federação Portuguesa de Futebol. Fernando Gomes ainda hoje anunciou, penso eu, mais um nome para a direção da Federação que esteve associado a muitos momentos de glória do futebol português. Recordo-me dele, nomeadamente, na seleção de 2004. Creio que o Hélder Postiga vai fazer parte da lista do Fernando Gomes, e já temos na direção da Federação João Vieira Pinto, o Pedro Pauleta, não sei se me está a escapar alguém, agora pode acontecer. Temos treinadores que já foram jogadores, tipo o Peixe e assim. Exatamente, sim, no caso do Inúrio Peixe, O Rui Jorge. o próprio Rui Jorge, num passado também recente, o Hélio Sousa, E o Hélio. exatamente, que esteve inclusive ligado à grande conquista de 89, enfim, o próprio E há grandes Filipe. conquistas agora da nossa formação, falamos há bocadinho também. Uhum. Sub-17 e sub-19.
correto, aí tem. O Filipe também, um esquerdino que eu gostava muito de ver jogar com a camisola do Sporting, também está ao serviço da Federação Portuguesa de Futebol. Sim. Felizmente temos um conjunto de treinadores que têm essa componente adicional que resulta de terem jogado futebol ao mais alto Claro, nível. E eu acho que isso é uma vantagem. Não é uma condição sine qua non, mas é uma vantagem, sim. claro. Mas eu estava-lhe a falar antes, era sobre a final, Portugal-França de 2016. Sim, eu acompanhei essa final muito à distância, nos estúdios da TSF. Tinha o Paulo Cintrão e o João Ricardo Pateiro, eram os dois enviados especiais da TSF ao Europeu de França. E recordo-me, claro, que, como todo o país, houve uma explosão no estúdio quando o Éder marcou o gol. E, inclusivamente, a maneira como os meus colegas que estavam no Estádio de França a assistir ao vivo à final se pronunciaram sobre a grande conquista de Portugal. Vou-me, Claro. inclusivamente, no fim, a ligar ao Paulo Centrão e lembro-me do diálogo e a dizer: ó Paulo, tu não achas que foste um pouco longe demais? Estavas ali já quase a dizer que isto era uma espécie de vingança perante os franceses. E ele até me disse: ó Paulo, João, só quem está cá em trabalho é que sabe a maneira como os franceses, enfim, nos menorizaram, como achavam que Ainda iam hoje, ser por fábulas acaso, contadas. às 6 horas, tive noutra conversa e com um rematador que também lá teve, o Alexandre Afonso. O Alexandre, na altura deve ter estado pela Antena 1, com o Nuno Nem Matos, não esteve é? mais no Nuno Matos. Exato, sim, sim, Também tive o Nuno Matos já. exatamente. Eu conheço bem o Nuno. Com o Alexandre trabalhei episodicamente já para aí há 20 anos. Recordo-me que fazia de vez em quando umas colaborações para a Antena 1 a propósito dos estágios, neste caso do Benfica, na Áustria. Tive uma outra colaboração. Com o Claro, Nuno Matos trabalhei durante vários anos na Sport TV. claro. E lhe perguntar, o treinador português no mundo. Falam do talento do treinador português, como O costumo. talento e a forma como é abordado o treinador português no mundo. Um ganhador. Sim, um ganhador, claramente. Só nos pode orgulhar porque somos um país apaixonado por futebol, sempre fomos, e a partir do momento em que também todos nós, e sobretudo as pessoas que se dedicaram ao treino, perceberam que todas as áreas eram efetivamente importantes e passaram a consubstanciar os seus conhecimentos, a olhar mais para a vertente académica, a socorrerem-se de colaboradores de grande nível. A partir do momento em que isso aconteceu, eles próprios ganharam outra dimensão. Isto prova o que, Hugo? Eu posso ser um sujeito, passa a expressão, super iluminado com ideias sobre futebol, sobre táticas, sobre estratégias, mas se não tiver, por exemplo, uma pessoa como o Hugo que me diga como é que se deve treinar, como é que se deve compartimentar, como é que se deve alterar, como é que se deve fazer um jogador descansar, eu, como treinador, se quisesse assumir essa faceta, provavelmente valeria um décimo. E por isso, juntando todas as componentes e fazendo aqui, digamos que, um elogio muito merecido às equipas técnicas, porque quando falamos de treinadores portugueses, eu sei que há casos isolados e que eles próprios são catalisadores junto de colegas estrangeiros de um determinado nível de conhecimento. Mas isso, para mim, é uma situação um pouco mais específica. Quando falamos de treinadores portugueses, falamos das equipas técnicas portuguesas, que são muito bem apetrechadas ao nível da preparação física, do aconselhamento, da nutrição, do aspecto emocional. Há muita gente de grande valor, não apenas o treinador principal, aquele que está de pé num banco, na maior parte das Exato. vezes, e A faz equipa as técnica, substituições. o global. A equipa técnica, sempre. Claro. Sim. E lhe perguntar sobre o futuro do jogo. O que é que acha que será o futuro do jogo? Acho que vai ser isto. Todos a jogarem contra todos, com diferentes escalões, como é evidente. Ou seja, para ser mais fácil poder eventualmente expressar melhor a minha perspectiva, os três grandes ficam por aqui,
poderemos juntar mais 2 ou 3 clubes, mas também não consigo nessa área, como é evidente, adivinhar o futuro. Os 3 grandes de Portugal a competirem com os melhores da Europa semanalmente. Acho que isso vai ter que ser assim. Agora, se o Hugo me disser, isso significa o quê? Que os 3 grandes de Portugal vão jogar contra o Bayern Munique, contra o Manchester United, contra o City, contra o Barcelona e o Real Madrid. Não sei se numa primeira etapa será assim. Desejo que sim. Acho que podem existir condições para isso, porque temos formação para isso. Não temos a capacidade para manter os jogadores. Mas, pelo menos numa segunda etapa, eu penso que vai ser essa a realidade. E acho que a coisa, desculpa a expressão, só não avançou porque a Premier League, nomeadamente no mercado asiático, tem muitos interesses comerciais e sustenta-se, digamos que à escala global. Se não fosse esta circunstância, eu acredito que já teríamos uma Superliga Europeia. Em março, pelo menos. Claro. E ia-lhe perguntar, acha que Mourinho está perdido no lago de Klopp e Guardiola? Não, o José Mourinho nunca está perdido. Desengane-se quem possa imaginar que sim. Ele conquistou já coisas muito importantes para o futebol português e para o futebol mundial. E é a tal situação, Hugo. Se quisermos aqui discutir o melhor treinador de todos os tempos, os treinadores de referência, as pessoas podem gostar ou não gostar de José Mourinho, mas o nome é absolutamente incontornável. Ele está lá, mereceu, digamos que chegar a esse estatuto. Ninguém sabe o que é que vai ganhar no futuro ou o que é que vai perder, isso vale para todos, mas antes de se pensar em Guardiola e em Jürgen Klopp, era muito importante também que aqueles que neste momento estão mais presos aos sucessos de agora se lembrem que, inclusivamente, Portugal conseguiu galgar muitas etapas do ponto de vista de orientação técnica graças a José Mourinho. Se houve alguém que estipulou uma nova era, na minha perspectiva, o Mourinho foi uma das pessoas que rubricou isso, sim. Exato, mas eu estava a falar mais do Mourinho de agora, né? O Mourinho que não é tão ganhador. E Klopp e Guardiola parece que hoje estão no patamar que era o dele antigamente. Mas isso é um futebol. Porque, imagino, se estivesse sempre a vencer o seu campeonato, a sua Liga dos Campeões, o Jürgen Klopp, neste momento, era o tal pé frio que já tinha uma coleção de finais perdidas que provavelmente já o teriam, inclusivamente, feito sair de Liverpool, do mesmo vale para o Guardiola. O que me parece é que as pessoas ficaram também neste caso, tão bem habituadas ao sucesso do José Mourinho que estavam, ou estão, a exigir que ele permanentemente consiga repetir esses feitos. Não é bem assim, o que só demonstra que tudo aquilo que conquistou foi realmente formidável. Agora, também nunca fui jogador do José Mourinho. Se me perguntar se há grandes diferenças para pior, não lhe consigo dizer. Só um jogador que tenha trabalhado com ele é que pode dizer que o Mourinho antigamente tinha um estilo mais assertivo, mais capaz de levar as equipas à vitória e agora não tem. Mas isso só os jogadores dele é que podem dizer. Claro. E lhe perguntar, e quantas horas por dia é que pensa em futebol? Posso dizer-lhe assim, e eu sei que vai entender a minha resposta. 0 minutos ou todos os minutos do dia. Ou seja, é uma coisa que de vez em quando nos assalta. Não é nunca estamos completamente desprendidos. Agora, se me disser, eu há pouco fui caminhar um bocadinho na ciclovia. Não estava a pensar em futebol. Era muito mentiroso se lhe dissesse. Cada passinho que dava, estava aqui a pensar nos sistemas de jogo ou nas equipas. E a mesma dormir, isso é impossível, não é? Pronto. Agora, é evidente que é quase instantâneo, se quiser, mais coisa, menos coisa, uma pessoa, não tem problema, mais minuto, menos minuto, há sempre ou uma notícia, ou enfim, um comentário de um amigo, ou algo no telemóvel que nos remete para o futebol. Claro. Ainda tem o prazer da inocência em ver futebol? Ainda consegue ter esse prazer de ver um jogo sem o estar a analisar, ver um jogo só pelo prazer de estar a ver o jogo?
nem tenho paciência para isso. Já não consigo. Ou seja, se imagino que me convidava, vamos ali ver o jogo do A contra o B. Eu dizia, oh Hugo, não vou. Mas porquê? Porque depois tudo o que é demais não presta. Porque eu tenho que guardar uma parte de resguardo para não poder estar sempre de barriga cheia de futebol. Claro. Então, como a componente profissional me preenche muito, também sou obrigado a isso. Se nos outros espaços eu estou mais conivente com uma situação de mero observador, eu sei que eu próprio fico depois saturado e então eu fujo claramente a isso. Não, nem me lembro já da última vez que estive a olhar para um jogo como se estivesse a olhar para uma série da Netflix ou da HBO. Nem a final do Euro conseguiu aprender dessa forma? Como? Estava-lhe a perguntar se nem a final do Euro lhe conseguiu prender dessa forma. Naqueles instantes depois do gol do Éder, eu estava ali, confesso, um bocadinho a rezar pelo fim do jogo. Não vou dizer o contrário. Pronto, também quem estivesse a ver na condição de cidadão português, eu penso que era quase inultrapassável, muito sinceramente. Não sou eu que vou dizer que não existiria uma pessoa no mundo, pelo menos uma pessoa capaz de estar ali de sangue frio, impávido e sereno. Se calhar houve pessoas assim, não vou dizer o contrário. Eu, nessa altura, já não consegui estar, mas não é bem a mesma coisa. Acho que aquilo que o Hugo me estava a perguntar era estar a ver um jogo descontraídamente no papel de observador. Claro. Eu ali, se quiser, estava nos últimos segundos tudo menos descontraído, não é? Estava era a desejar que o jogo acabasse. Claro. E lhe perguntar se podíamos parar, porque há uma hora o Instagram bota abaixo e se podíamos retomar outra vez. Ok, Hugo. Podemos combinar então 10 minutos depois de retomar? Não, não é preciso. Se for melhor para si. Ok, podemos retomar e depois fazemos 10 minutos, pode ser? Sim, ok. Isso sim. Ok, está bem. Está combinado. Podes ligar. Ok.